Legislação extravagante, Lei 13.869 de 2019, dos crimes e das penas, artigos 29 a 33. Continuando aqui a nossa análise da Lei de Abuso de Autoridade, vamos agora dar uma boa olhada nos artigos 29 a 33, que ainda estampam, que ainda vislumbram aí os crimes em espécies, né? Ou seja, a parte especial da lei. Vamos lá, né? Sem perder tempo, vamos ver o que nos informa aí o artigo 29. Olha só, prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bom, olha só. Em primeiro lugar, a gente já percebe pela redação do tipo penal que aqui nós temos uma especial vontade de agir. Quando o agente público age dessa maneira, ele o faz com uma intenção de prejudicar o interesse do investigado. Então, o delito aqui, ou melhor, o tipo penal pune o comportamento do agente público que presta uma informação falsa. Né? Porque muitas vezes, a título só de ilustração, vamos imaginar, tem um inquérito policial que está tramitando lá na delegacia e, ao mesmo tempo, uma pessoa é objeto desse inquérito, naturalmente, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa é objeto de uma ação penal que tramita na vara criminal. E o juiz precisa de informações referentes ao inquérito, porque essas informações têm reflexo lá na ação penal que tramita na vara criminal. E então o juiz acaba solicitando essas informações. E imaginemos que a autoridade policial acabe prestando essas informações de maneira falsa, né? E aí essa autoridade policial vai incorrer na prática desse crime previsto no artigo 29 da Lei de Abuso de Autoridade. E o apenamento até é relativamente brando. Se trata de uma infração de pequeno potencial ofensivo, uma vez que o apenamento é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Significa dizer que, como regra, não havendo foro por prerrogativa de função, o agente público aqui responderá por esse fato junto ao juizado especial e ainda terá direito aos institutos que estão previstos na Lei 9.099 de 1995, ou seja, transação penal, lá no artigo 76, e ainda, sendo vencida a etapa lá da transação penal, a possibilidade de suspensão condicional do processo. Lembrando, caso o fato não tenha ocorrido no ambiente castrense, né, junto à justiça militar. Aí, se for o caso, né, da justiça militar, não tem incidência a Lei 9.099. Vamos voltar lá para a nossa tela. Então, veja só, né, voltando para o artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, veja só, tanto judicial, ou seja, que tramita perante a justiça, ou ainda procedimento policial, ou ainda procedimento fiscal ou administrativo, mas tudo com um fim específico, com a intenção de prejudicar o interesse do investigado, né? E aí eu trago aqui para você a informação que nos julgamentos, né, muitas vezes é necessário que as autoridades prestem esclarecimentos a respeito de informações, né, relacionadas aí aos atos que elas próprias autoridades, né, executam no exercício da sua função. E se por acaso elas prestarem alguma informação não verdadeira, ou seja, falsa, e mais com a intenção de prejudicar o investigado, então estará caracterizado esse delito, né? Por isso, olhando aqui na tela, né, temos o elemento subjetivo que é o dolo, ou seja, naturalmente se trata de um crime doloso porque não há delitos culposos nessa lei. Porém, é o dolo acrescido de um especial fim de agir, de uma vontade direcionada. Direcionada a quê? Direcionada a prejudicar o investigado. Então, a autoridade presta, melhor dizendo, a informação com a intenção de prejudicar, né, o investigado, ok? E aí, na sequência, vem aqui o artigo 30. Olha só. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, olha essa expressão, fundamentada, né, ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Olha só, aqui o apenamento é mais pesado. É o apenamento, na verdade, mais pesado que nós temos aqui na lei, né? Nós temos duas
duas gamas de apenamento, ou detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ou detenção de 1 a 4 anos e multa, né? Consequentemente, falando aqui especificamente do artigo 30, nós temos uma infração de médio potencial ofensivo e ela não será objeto de julgamento no juizado especial. Não vai para o juizado especial. Caso esse delito seja praticado, ele deverá ser julgado perante a vara criminal, a não ser que a autoridade tenha foro por prerrogativa de função. Aí é necessário verificar qual é o tribunal competente. Mas veja só, o que a lei pune aqui é o fato de o agente público dar início, ou seja, né, instaurar uma persecução. A persecução nada mais é do que a investigação, né? Então, quando o agente público dá início a uma investigação sem elementos mínimos que deem amparo, que justifiquem essa investigação, né, então nós teremos aqui a caracterização desse delito. Ou ainda, quando o agente público dá início a essa investigação sabendo que a pessoa a ser objeto da investigação é inocente. Então, essa é a primeira situação, que se bifurca em duas, né? E a segunda situação é quando o agente procede, ou seja, ele dá continuidade à investigação, quando ele percebe que não há elementos mínimos a dar amparo à continuidade dessa investigação. Ou ainda, quando ele percebe, durante a investigação, que o investigado é inocente. Então, nós temos, na verdade, duas situações que se subdividem, né? Acho que, claro, isso não é difícil da gente compreender aqui o alcance do tipo penal. E mais, temos que observar o seguinte, existem aí estudiosos do direito que entendem que esse dispositivo é inconstitucional. Por quê? Porque ele traz essa expressão, justa causa. Vamos voltar para a tela aqui. Olha, justa causa, né? E o que é justa causa? Na verdade, não se sabe ainda exatamente, né, o que vem a ser a justa causa. Eu falei para você olhar na tela e acabei não colocando a tela para você, né? Me perdoe. Olha lá, por favor. Aqui, ó, justa causa, ó, né? Só que, na verdade, a expressão justa causa entende-se como uma expressão bastante ampla, né? Mas, na verdade, o que é uma justa causa? Vamos aqui agora fazer uma interpretação do português, né? Não vamos aí no juridiquês, vamos no português. Justa causa é aquilo que tem um fundamento, que tem um embasamento, que tem uma razão de ser, né? Para que se possa dar início a uma investigação, é necessário que exista um lastro mínimo, um embasamento mínimo, né? Uma fundamentação mínima que justifique que alguém seja investigado, né? Então, esse é o primeiro momento e esse é o entendimento que se deve dar à expressão justa causa. Mas a outra crítica que se tece a esse artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade é o seguinte, que no artigo 339 do Código Penal nós temos o crime de denunciação caluniosa. Inclusive, o crime de denunciação caluniosa, né, ele tem um apenamento muito mais pesado. É o dobro do apenamento previsto aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Lá no artigo 339 do Código Penal, a pena é de 2 a 8 anos. Ao passo que aqui, na Lei de Abuso de Autoridade, a pena é de 1 a 4 anos. Porém, sejamos também francos, a diferença é que o crime de denunciação caluniosa, ele deve ser, o autor do delito deve ser um particular. Ao passo que o crime previsto no artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade, o autor deve ser um agente público, né? De qualquer maneira, fica a informação para você, né, que essa expressão, vamos aqui, eu vou apagar agora, tá? Essa expressão, sem justa causa, né, ela está aí suscitando, ela está trazendo aí bastante discussão no meio acadêmico, porque está se dizendo que ela seria uma expressão inconstitucional, porque ela dá uma margem muito grande de interpretação e isso traria uma insegurança para as pessoas que seriam objeto desta lei. Na verdade, como a lei é recente, entrou em vigor no início de 2020, vamos ver qual vai ser o posicionamento dos tribunais a esse respeito. Porque, claro, você tem os estudiosos, eles trazem argumentos, mas quem realmente vai dar a palavra final serão os tribunais, né? Então vamos ter que aguardar aí para verificar qual vai ser o posicionamento que será trazido pelos tribunais, ok?
Vamos adiante? Óbvio, né? Se trata de crime doloso, né? Uma vez que nós não temos na lei de abuso de autoridade nenhuma infração culposa. E é evidente que o delito é um delito próprio, só pode ser praticado por agente público, né? E a vítima dessa infração, naturalmente, é o investigado. É a pessoa que, apesar de não ter, né, nenhum elemento, mesmo que indiciário, a seu respeito, ou a pessoa que é inocente, mesmo assim acaba sendo objeto, né, de procedimento investigativo. Ok? Vamos adiante? Artigo 31, olha lá. Estender, vale dizer, né, ampliar injustificadamente. Aqui nós temos mais uma expressão que vai demandar interpretação, né? Na verdade não é expressão, é uma palavra, né? Mas vamos voltar lá. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a, vale dizer, né, atrasando-a, em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Bem, aqui nós temos as seguintes situações. Você analisa que no caput, né, aqui no artigo 31, nós temos a situação de uma investigação que já está em andamento, porém ela é estendida de maneira injustificada. O que é algo injustificado? É algo que não encontra amparo, nem legal, ou seja, não encontra amparo na lei, e nem amparo fático, e nem nas circunstâncias que envolvem a situação. Dá um exemplo. De repente você tem lá uma investigação que abrange 25 investigados. Tá? Você tem lá um inquérito policial onde há 25 investigados. É evidente que isso vai demandar aí um trabalho maior para a autoridade policial e isso vai implicar também num contexto de mais demora na conclusão dessa investigação. Então existe aí uma justificativa por conta das circunstâncias fáticas, né? Vamos imaginar também que dependendo da situação, a própria lei permita, né, que haja uma ampliação do período de investigação. Ora, evidentemente, se a própria lei prevê a possibilidade de a investigação ser estendida, por exemplo, a lei de drogas, né, prevê que o juiz pode determinar que a investigação tenha o seu prazo duplicado, desde que o faça o juiz justificadamente. Ele vai ter que dizer o porquê que ele entende que o prazo da investigação pode ser duplicado. Então, nesse contexto, você tem um amparo legal. Tudo bem, não há que se falar em prática do delito previsto no artigo 31. O que o artigo 31 pune é estender essa investigação de forma injustificada, ou seja, sem qualquer amparo, seja ele, repito, legal ou mesmo fático, ok? E mesmo assim, voltando aqui para a tela, nós percebemos que a pena é uma pena branda, trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, sendo aí cabível, num primeiro momento, o procedimento previsto na lei dos juizados, bem como os institutos que lá estão, né? Lá se encontram, como a transação penal e também a suspensão causal do processo. Muito bem. E aí eu, voltando aqui, ó, dê uma olhadinha, por favor, aqui neste lado aqui da tela comigo, olha, temos aqui as elementares, né? Normativas, olha só, injustificadamente e imotivado. Lembrando que elementares são dados essenciais do tipo penal, né? São elementos que são fundamentais para você compreender o correto alcance, o correto significado do tipo penal. Porém, as elementares, nesse caso, são normativas. Por quê? Porque elas necessitam de uma interpretação. E aí é que nós temos, né, que analisar no caso concreto para verificar se, conforme o caput, se o procedimento foi injustificadamente estendido, né? E nesse caso prejudicou o investigado, e claro que tem que ser feito, esse delito deve ser praticado de maneira dolosa, nem se discute, sabemos, né? E por outro lado, em relação ao parágrafo único, tem que verificar se não houve uma justificativa, né? Olha só aqui, ó, uma justificativa,
né, para que o prazo de execução ou conclusão do procedimento se estendesse. Então, é necessário que o juiz, no caso concreto, através de uma prudente análise, verifique se efetivamente a autoridade ou agente público, né, agiu de forma a incidir na prática desse delito sem qualquer justificativa, sem qualquer razão. Ok? Muito bem. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Bom, olha só, aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos que a autoridade, o agente público, impede que o próprio interessado ou o seu defensor ou o advogado tenham acesso ao procedimento investigatório. Ou nega, impede que ele tenha acesso a peças desse procedimento. Porém, o próprio dispositivo ressalva que, se tratar, né, de informações que ainda estão sendo, né, investigadas, tudo bem, porque a autoridade não é obrigada a informar aquilo que ela vai realizar ou as diligências que ela está realizando. Isso não. Porém, as diligências que já foram realizadas, essas devem ser franqueadas tanto ao próprio investigado quanto ao seu defensor. E temos nesse sentido, especificamente, voltando aqui para a investigação policial, temos a súmula vinculante número 14, ou seja, a súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, é uma súmula que tem valor praticamente de lei, né? E essa súmula deixa claro, né? Eu vou resumir aqui o seu significado, o seu conteúdo, melhor dizendo. A súmula deixa claro que a autoridade policial tem o dever de franquear ao advogado, né, acesso às investigações, né, aquilo que já foi colhido, aquilo que já foi realizado, né, para que o advogado possa, então, fazer as cópias e os apontamentos a que ele tiver interesse. Sendo certo que, em relação às diligências que ainda serão realizadas, aí tudo bem. Aí a autoridade policial não tem que informar, ela não tem que abrir as informações a respeito do que ela fará futuramente. Até porque uma das características, e agora estamos falando especificamente do inquérito policial, uma das características do inquérito policial é o sigilo. Então, se a autoridade policial tivesse que informar o que ela fará futuramente, o inquérito policial perderia sua razão de ser. Agora, tudo aquilo que já foi documentado, que já se encontra nos autos, né, o investigado, através do seu advogado, tem direito a ter pleno acesso. E se por acaso não for permitido acesso ao advogado, ele poderá ingressar com uma reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal. Ok? Vamos voltar então para a nossa tela? Olha lá. Sujeito ativo dessa infração: qualquer autoridade com atribuição ou competência para presidir investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa. Não vamos imaginar que o artigo 32, né, da Lei de Abuso de Autoridade está atrelado somente à área criminal. Não, tanto a área civil quanto a área administrativa. E aqui temos uma observação. A Lei 13.245 de 2016 alterou o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Advocacia, né, para incluir como direito do advogado a possibilidade de examinar, olha só, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, ou seja, ainda que seja no gabinete da autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, especificamente em relação aos advogados, a Lei 13.245 deixou claro que o advogado tem todo o direito de ter pleno acesso
a tudo aquilo que já consta, né, da investigação, inclusive de investigações que já estão arquivadas, e inclusive de investigações que estejam, né, no gabinete da autoridade. Por isso que se usa o termo concluso. Então, o artigo 32, agora voltando para a Lei de Abuso de Autoridade, visa criminalizar quando a autoridade impede, vamos agora voltar especificamente para o advogado, impede ao advogado que tenha livre acesso a essa documentação. Ok? Voltando para a nossa tela. Na nossa tela, eu trouxe para você aqui a súmula vinculante número 14. Agora, claro, com a sua redação exata. Olha lá. É direito do defensor, no interesse do representado, ou seja, né, do seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, ou seja, que já estão ali encartados, né, no procedimento investigativo, olha, que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A súmula vinculante, ela continua em plena vigência, né? Porém, olha aqui a informação, após a edição da Lei 13.245, que alterou ali o Estatuto da OAB, que eu acabei de mencionar para você, né? O alcance, né, da súmula foi ampliado, porque agora o advogado, especificamente, pode ter acesso a qualquer procedimento investigatório, não somente aquele de competência da Polícia Judiciária. Ok? E repito, se por acaso se tratar aí de uma atividade da polícia não permitindo ao advogado ter acesso ao inquérito, então o advogado vai ter que se utilizar da reclamação dirigida diretamente ao STF. Agora, se for um procedimento administrativo ou um procedimento civil, fiscal, imaginemos, e o advogado não tenha, por conta de uma atitude da autoridade, não tem acesso a esse procedimento, advogado, vai ter que impetrar um mandado de segurança, com base no Estatuto da OAB, ok? Muito bem, então é isso. E agora vamos aqui para o artigo 33. Exigir, olha só, aqui nós temos um verbo que implica numa ideia de pressão psicológica. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Então, imaginemos que o agente público exige da vítima uma informação, mas ele não tem amparo legal para exigir essa informação. Ou agente público, exige que a vítima cumpra uma obrigação, mas a vítima não é, na verdade, obrigada a cumprir essa informação. Ou ainda a fazer algo ou a deixar de fazer algo, mas, repito, sem obrigação legal, né? Aí teremos, então, a caracterização desse delito e a pena é uma pena até branda, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos lembrar aqui uma coisa, olha só, acompanha comigo. Dê uma olhadinha lá na sua Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2. Né? Peço a você até que anote, eu não coloquei no material, o artigo 5º, inciso 2, deixa claro que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Né? Então, partindo-se da premissa que não há lei que obrigue o agente a informar algo, ou que não obrigue o agente a prestar uma informação ou a cumprir uma obrigação, o agente público não pode compelir a pessoa, forçá-la, né, coagi-la, né, a prestar informação ou a cumprir uma obrigação. Não pode. Ao particular, ele não é obrigado a fazer aquilo que a lei não determina. Né? Então teremos aí a criminalização do comportamento do agente público que exigir uma informação que não há, enfim, não tem obrigação de ser dada pelo particular, ou ainda, né, exigir o cumprimento de uma obrigação por parte do particular, ou ainda, por fim, né, obrigá-lo a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tá bem? Basicamente, aqui nós temos um crime de constrangimento ilegal. Né? O Código Penal também prevê o crime de constrangimento ilegal ali no artigo 146. Só que lá, no Código Penal, o crime de constrangimento ilegal é voltado para o autor, é um particular. Ao passo que aqui, no artigo 33, o autor é um agente público. Ok? Também tem mais uma diferença, né, que eu quero apontar para você, ó, em relação ao crime de constrangimento ilegal, porque lá no Código Penal ele exige que o autor do delito faça, né, uma ameaça à vítima ou pratique ainda violência. Né? E aqui no artigo 33, não há necessidade. Né? Então o artigo 33 exige menos requisitos
para a sua caracterização. Tá bem? Olha lá. Se, porventura, essa exigência que o artigo 33 nos mostra vier acompanhada de alguma violência ou de grave ameaça, que, repito, o artigo 33 não exige para sua caracterização, mas caso venha, né, aí poderemos ter a configuração do crime de tortura. É uma hipótese. É necessário que se verifique no caso concreto, ok? Outro detalhe, esse crime se consuma com a exigência, né? Não há necessidade, vamos voltar aqui agora na redação, tá, do tipo penal, opa, aqui. Basta exigir, não precisa receber a informação, basta exigir também o cumprimento da obrigação, não precisa que a obrigação seja efetivamente cumprida, tá? Então, nesse contexto, entende-se que se trata de um crime formal. Olha só, aqui em cima, acompanha comigo. Por quê? Não importa se a informação foi obtida ou se a obrigação foi cumprida, né? Crimes formais, vamos repetir, aliás, eu brinco com os meus alunos, vamos trepetir, já falamos tantas vezes. Crimes formais são aqueles em que o tipo penal descreve o comportamento do agente e o resultado, mas o resultado não precisa ocorrer para que nós consideremos o crime devidamente consumado. Então, o agente público aqui, ele exige a informação, mas ele não precisa receber a informação para que o crime esteja perfeito e acabado. Basta que ele exija. O fato de exigir já caracteriza a infração, ok? E aí, nós também já falamos que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, né? E os consectários, né, decorrentes dessa classificação já sabemos também, ou seja, a possibilidade de transação penal, nos termos do artigo 76 da Lei dos Juizados, a Lei 9.099/95, e ainda também a possibilidade de suspensão condicional do processo, conforme o artigo 89 da mesma lei. Tudo caso o fato não tenha ocorrido perante a justiça militar, ok? E olha só, a lei menciona ainda que, além da pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ainda a incidência de multa. E o cálculo da multa deve se dar com base nos parâmetros elencados pelo Código Penal, artigo 49 seguintes, uma vez que a lei de abuso de autoridade não nos traz balizas nesse sentido. Mas ainda temos um parágrafo único, acompanhe ali comigo, olha, parágrafo único. Incorre na mesma pena, ou seja, de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Olha só, aqui ó, para obter vantagem, vamos pegar essa parte final, para obter vantagem ou privilégio indevido. A situação do privilégio indevido é o famosíssimo carteiraço. O sujeito é policial, vamos imaginar, seja ele civil, federal ou militar, que quer entrar lá numa casa de shows, mas não quer pagar. Né? Não quer pagar o valor da entrada. Aí ele mostra a carteira. Crime do artigo 33, parágrafo único. Ou então, imaginemos, o sujeito é policial, né? Nada contra os policiais, mas enfim, é aquilo que a todos vem mais facilmente à mente. Aí ele tem que pagar lá, vai estacionar o seu veículo, tem que pagar lá uma determinada taxa, e ele então tenta se utilizar da sua atividade funcional para não cumprir com essa obrigação, também estará sujeito aqui à pena prevista, né, nessa infração, estará sujeito ao cometimento dessa infração do artigo 33 no seu parágrafo único. Tá bem? Acho que aí não tem muita dificuldade para a gente compreender. E mais, importante, esse parágrafo único, né, ele menciona aqui, olha, para obter vantagem ou privilégio indevido. Olha, e aí aqui, ó, observação, essa vantagem ou privilégio indevido não possui necessariamente caráter econômico, né? Não é necessariamente sim, um privilégio de expressão, larga expressão econômica, não, né? O sujeito, de repente, o privilégio que ele deseja auferir aí é ingressar lá no local do show para assistir o show. Show enfim, de uma banda de rock ou de samba, enfim, né? Então não vai ter um privilégio econômico, mas assim que ele não pode agir dessa forma, até porque na condição de agente público, ele é que tem que dar o exemplo, a moralidade pública em primeiro plano, assim ao menos deveria ser, não é? Tá bem? E aí a gente termina, né, a análise dos artigos 29 a 33. Vamos seguir?
temos mais alguns dispositivos para analisar, tá bem? Um abraço, até daqui a pouquinho.